pessoal, que Deus abençoe muito a vida de todos aqueles que se conectam conosco aqui no nosso canal Igreja Real Oficial. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora para não perder nenhum dos nossos vídeos, desde a série anterior, onde nós falamos sobre os mistérios da fé, e esta nova série que estamos fazendo sobre o final dos tempos, trazendo os sinais da vinda do Senhor Jesus. E esses sinais não são da nossa cabeça, não são vozes da nossa cabeça, não. Esses sinais foram profetizados pelo próprio Senhor Jesus. E quanto mais nós tomamos conhecimento da verdade, das verdadeiras profecias, então nós temos condições de nos prepararmos para a volta do Senhor Jesus, nos prepararmos para esse grande encontro que em breve irá acontecer, de acordo com os sinais que ele nos deixou profetizado. Também é importante você deixar o seu joinha. Sim, aqui, deixar o seu like. Não custa nada você clicar no botão de like, né, para poder fazer com que esse vídeo ele seja recomendado e chegue a mais pessoas que queiram conhecer a verdade. Veja, nós vivemos tempos em que a verdade da palavra de Deus ela tem sido omitida ou modificada. Omitida é quando o pregador, ou por medo, ou por ter a sua consciência pesada por estar vivendo no pecado e não querer pregar algo que ele não esteja vivendo, ou talvez por medo de ser criticado, ou por medo de que pessoas melindrosas deixem as suas congregações, eles omitem certos pontos das profecias, certos pontos da palavra de Deus. E outros, em lugar de omitir, eles falam meias verdades. Eles modificam o sentido da verdade. Eles estão pregando a Bíblia, eles estão lendo o mesmo versículo, porém estão interpretando a sua maneira. E em lugar de pregar a verdade como ela é, eles estão emitindo as suas próprias opiniões. E olha, eles são muito convincentes, porque eles falam com muita paixão, eles falam com muito entusiasmo, eles gritam demais, eles exageram na mudança da sua voz e nas línguas estranhas. Eles fazem tudo isso para que as pessoas elas não pensem naquilo que elas estão ouvindo e apenas acatem, achando que aquilo, porque ele está falando com tanta ênfase, aquilo é a verdade. Mas a verdade, ela não precisa de gritaria. Quando alguém grita, é por dois motivos. Ou está nervoso, ou está querendo impor a sua narrativa. Quem fala a verdade não precisa gritar, não precisa fazer voz diferente. Aquele que está falando a verdade, você percebe no olhar, você percebe no argumento, na maneira como ele está trazendo para você essa verdade. O verdadeiro pregador, ele apela para a inteligência, não para as emoções. Ele apela para a consciência e não para as paixões. Por isso, ele não precisa gritar, ele apenas traz a verdade como ela é. Bom, nós falamos no último vídeo sobre o primeiro sinal da volta de Jesus. Ele mesmo, o próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 24, disse que o primeiro sinal seria o engano. E ele disse, virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. E ele também disse, virão muitos falsos profetas, que profetizam aquilo que Deus não falou. Você sabia que depois da morte do profeta Malaquias, o povo de Israel esteve 400 anos sem ouvir a voz de Deus? Foram 400 anos sem ter um profeta que viesse predizer a vontade de Deus. Foram 400 anos de escuridão, 400 anos
de silêncio, silêncio de Deus. Mas haviam profetas nesses tempos? Havia. No entanto, esses profetas, eles pregavam o que Elias falou, o que Isaías, Jeremias e os outros profetas pregaram no passado. Então eles abriam os manuscritos e profetizavam as profecias escritas. E quando Deus se manifestou, depois desses 400 anos, não foi através de um profeta, e sim diretamente através de um anjo que falou com uma jovem, Maria, a jovem adolescente que deu à luz ao nosso Senhor. E ele pessoalmente trouxe a sua palavra. Já não podia confiar em outros, os outros não estavam preparados, então ele veio preparar a sua igreja. Então ali ele deixou as suas profecias. Depois que ele parte, ele envia o seu Espírito para estar conosco. O Espírito Santo é a consciência divina. É ele que nos conduz à verdade, à verdadeira interpretação. O Espírito Santo, ele não se alia às nossas emoções. Ele se conecta com a nossa consciência. Ele se conecta com a nossa inteligência. O Espírito Santo é aquele que nos faz, muitas vezes, duvidar de certas mensagens e certos ensinamentos e certas doutrinas. O Espírito Santo, em nós, ele faz o contraponto contra a mentira, contra o engano que está espalhado por esse mundo. Hoje eu vou continuar falando um pouquinho mais sobre o engano. Como eu falei sobre os falsos profetas, agora eu vou falar sobre os espíritos enganadores. Espíritos enganadores estão espalhados há muito tempo no seio da igreja evangélica, no meio das igrejas, fazendo-se passar pelo Espírito Santo. E esses espíritos enganadores, eles têm sido aceitos por muitos pastores, na sua maioria pentecostais, que de pentecostais não tem nada, porque pelo menos um homem, para subir um altar, ser um pregador, ele deveria ser conhecedor do Espírito Santo. Então, quando ele tem contato com um espírito na sua igreja, incorporando, caindo no chão, rodando, e ele diz que esse espírito é o Espírito Santo, aí você já sabe que esse pastor não conhece nada da espiritualidade nem do reino de Deus, que ele nunca teve uma experiência com Deus, porque para confundir demônios com o Espírito Santo e achar que as pessoas caem pelo Espírito Santo, que elas rodam pelo Espírito Santo, que elas sapateiam pelo Espírito Santo, ele está muito equivocado, porque ele até foge do modo como o Espírito Santo tem atuado ao longo da história, desde que ele foi enviado. É inconcebível nós lermos o livro de Atos dos Apóstolos, as cartas apostólicas de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago. É inconcebível nós pensarmos que hoje o Espírito Santo ele faz tanto ruído e tanta bagunça dentro das igrejas, e nos tempos dos apóstolos, dos verdadeiros apóstolos, não era assim. Então, o que foi que mudou? O Espírito Santo agora mudou? Ou será que o que está dentro de muitas igrejas é outro espírito fazendo-se passar por ele, trazendo falsos ensinamentos e falsas profecias, falsas visões, falsas revelações, falsos sonhos, para fazer com que o povo se perca, para fazer com que aconteça algo que foi profetizado chamado apostasia. Apostasia. Veja, aqui no primeiro livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte: mas o Espírito, referindo-se ao Espírito Santo, expressamente diz
que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. O que é apostatar-se? É se desviar da fé. Não necessariamente desviar-se da igreja ou desviar-se da congregação, mas se desvia da fé. Por quê? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a própria consciência. Então ele diz que nos últimos tempos haverá uma grande apostasia por conta de pessoas de dentro das igrejas darem ouvidos a ensinos de espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Peraí, onde essas doutrinas são pregadas? Onde esses ensinos são pregados? Não é no mundo. São pregados em cima dos altares. Deixa eu abrir um parênteses aqui com vocês. Nós temos ouvido muitos grandes pregadores, até famosos, da internet, que têm grandes ministérios, grandes igrejas, preocupados com o comportamento mundano, preocupados com o movimento LGBT, LGBTQI, não sei o quantos mais, preocupados com as injustiças, com as leis, né? Mas o que é tudo isso? Movimentos LGBTs, a promiscuidade desse mundo. É o mundo sendo mundo. É o mundo fazendo o que ele se propõe a fazer. Quer dizer que nós, que somos a igreja, somos nós que estamos errados. Porque nós estamos no mundo. E o mundo jaz no maligno. Quer dizer que o mundo, ele já tem a sua própria natureza, o seu próprio pensamento, o seu próprio modo de agir. Então, a igreja, ela não tem que ficar preocupada com a forma como o mundo se conduz ou como os mundanos se conduzem. O que eles quiserem fazer, eles farão, porque é o mundo sendo mundo. Agora, os mesmos pastores que falam do mundo, que o mundo faz lá fora, as coisas que eles fazem, as injustiças, as promiscuidades, as deturpações e todas as outras coisas, eles se omitem na hora de falar do que acontece dentro das próprias igrejas. Isso parece um assunto proibido. Um assunto proibido porque falam, não, mas é escandaloso, mas almas vão se perder, mas tudo isso se vê espalhado pela internet. As promiscuidades, o pecado, as mentiras, os enganos, a hipocrisia, tudo acontecendo dentro do seio das igrejas. Quer dizer, a igreja, ela não tem que se ocupar com o que o mundo faz. Ela tem que se ocupar do que acontece dentro da própria igreja. E é exatamente por isso, pela falta desse cuidado, dessa preocupação com o que acontece no seio da igreja, é que os espíritos enganadores estão conseguindo acesso através de cantores, supostamente gospels, através de ídolos, através de falsos apóstolos, através de falsos profetas, porque já no tempo do apóstolo Paulo, de Pedro, João, Tiago, Timóteo, enfim, no tempo desses apóstolos e desses discípulos, já haviam falsos apóstolos. Pessoas que se auto-intitulavam apóstolos e diziam que tinham sido enviados por Deus, da mesma forma que o apóstolo Paulo. Só que quando nós vemos os frutos do apóstolo Paulo, o ensinamento, a pregação dele, nós vemos que realmente ele foi chamado por Deus. Mas o que faziam esses falsos apóstolos? Eles vinham com os seus próprios pensamentos. Na verdade, o que eles queriam era comandar as pessoas. Eles queriam autoridade, por isso que eles se davam o título de apóstolos, porque eles queriam o respeito, eles queriam a autoridade, o comando sobre a igreja local, sobre as pessoas.
E a única forma de alcançar esse comando é através da pregação. Mas eles deturpavam a palavra como hoje a palavra tem sido deturpada. Eu vou te dar aqui um exemplo do passado para você comparar com o presente. A apostasia do passado com a apostasia do presente. Quando o apóstolo João recebeu a visão do Apocalipse, Jesus entregou para ele 7 cartas. Uma carta para cada uma das 7 igrejas principais da Ásia. Entre elas, a gente vai falar de 2 igrejas. A igreja de Éfeso, que está no capítulo 2, versículo 6 de Apocalipse, e a igreja de Pérgamo, que está também em Apocalipse, capítulo 2, no versículo 12. Depois você vai e dá uma pesquisada na sua Bíblia. Nessas 2 cartas, ele fala sobre uma doutrina de demônios que estava sendo pregada, ou trazida para essas igrejas, que era a doutrina dos nicolaítas. Já vou explicar para você o que é isso, tá? A igreja de Éfeso, ela rejeitava firmemente esse tipo de doutrina, o ensinamento dos nicolaítas. Já a igreja de Pérgamo, ela acolheu esses falsos apóstolos, esses falsos profetas, essas falsas profecias, e foram levando adiante esse engano. Foram levando adiante essa mentira dos espíritos enganadores. Em que consiste a doutrina dos nicolaítas? Ela está unida à doutrina de Balaão. No passado, Balaão era um profeta, nos tempos de Moisés. Balaão, ele foi contratado por um rei para profetizar contra Israel. Bom, Deus não permitiu que ele fizesse isso, que ele maldissesse ou amaldiçoasse o povo de Israel. Então, Balaão disse para o rei: eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoou. Mas, querendo receber a propina que o rei estava pagando, ele deu uma ideia para o rei. Ele disse: olha, tem uma forma desse povo perder a proteção. Porque o rei ele queria invadir Israel, mas ele tinha medo, porque o povo de Israel era protegido por Deus. Então Balaão, ele disse para esse rei: se o senhor quiser invadir Israel, eu vou dar uma ideia para eles perderem a proteção. Veja as mulheres mais bonitas que o senhor tem aqui no seu reino. Mande essas mulheres para o acampamento de Israel, para os homens de Israel se apaixonarem por elas, casarem com elas, terem filhos com elas. Então o seu povo e o povo de Israel serão misturados. A cultura do seu povo será misturada com a cultura dos hebreus, a cultura de Israel. Essas mulheres vão levar os seus deuses para lá, a religião de vocês para lá. E assim eles vão perder a proteção de Deus. Quer dizer, o Balaão, ele estava ensinando, presta atenção nisso, ele estava ensinando a trazer o mundo, a cultura do mundo, a cultura de outras nações, para dentro de Israel, para que eles perdessem a proteção divina. E assim eles pudessem ser atacados, invadidos e destruídos. A doutrina dos nicolaítas é exatamente isso. É aquela que normaliza o comportamento mundano dentro da igreja. Que traz as ideias, os costumes do mundo, a promiscuidade do mundo, as ideias do mundo para dentro do seio da igreja. Para confundir as pessoas. Para as pessoas acharem que não está errado, que não faz mal, se a gente faz dentro da igreja. Eu não estou no mundo, não estou fazendo no mundo, estou fazendo na igreja, então está tudo bem. O pensamento dos nicolaítas, a doutrina deles era essa. Olha o espírito enganador. E hoje, muitos pregadores, líderes religiosos, pastores de igrejas fazem exatamente a mesma coisa. Por exemplo, a famosa balada gospel. Há ministérios
voltado para a juventude, eles querem ganhar a alma dos jovens. E o que eles fazem? Uma balada gospel. Gospel significa evangélico em inglês. Não existe balada evangélica. Onde no evangelho diz para fazer balada? Não, vamos fazer uma festa junina gospel. Festa junina gospel? Que festa é essa dentro do evangelho? Não, mas é para trazer pessoas novas. Sim, pessoas do mundo que vão vir à igreja e vão dizer assim: ah, aqui é igual o mundo, gostei, vou ficar aqui. Só que então, esse pastor, ele não vai poder pregar a verdade, porque essa pessoa foi lá por causa da baladinha, ela foi lá por causa da festa junina, ela foi lá por causa daquele movimento que ele criou, mundano, para atrair mundanos. Por exemplo, igreja LGBT. Igreja, tudo bem, a gente tem que ganhar a alma de todas as pessoas. O gay, o homossexual, ele também é uma alma. E ele merece receber a pregação, o amor, a contenção, o atendimento, a ajuda, o respeito. Ele merece. Mas a gente não pode omitir o evangelho, o ensinamento da palavra de Deus. E o principal ensinamento é conversão. Conversão, que é resultado do arrependimento. Então, quando a pessoa ela toma conhecimento da vontade de Deus, da verdadeira vontade de Deus, ela se arrepende das coisas erradas que ela está fazendo. E o arrependimento leva à conversão. Conversão é a mudança. Mudança de pensamento, de atitude, de caminhos. A conversão. Então, se não acontece isso, se não acontece a conversão, então aquela igreja não presta. Uma igreja para que as pessoas frequentem, para quê? Para louvar, para cantar, para se sentir bem do jeito que elas são. Mas em nenhum momento a palavra de Deus nos diz que nós temos que vir como estamos e continuar como estamos. A palavra de Deus diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Esse é o ensinamento. Essa é a síntese da palavra de Deus. Quer seguir a Deus? Se converta. Não quer se converter? Então continue com a sua vida. Ninguém vai poder criticar você se a pessoa quer usar drogas, se a pessoa quer se prostituir, se a pessoa quer viver no adultério, se a pessoa quer a pessoa é gay, ela sente que nasceu assim, ou ela quer ser gay ou lésbica. Ninguém pode se meter na vida de ninguém. Mas cada um, como costumam dizer lá fora, né? Cada um no seu quadrado. Então, quem é do mundo, seja do mundo. Quem é da igreja, pratique as obras de Deus. A pessoa é do mundo, ela quer passar a ser da igreja, então ela já tem que vir com essa consciência. Ainda que ela seja como ela é, mas ela vai frequentar, ela vai respeitar aquele ambiente, ela vai respeitar aquele lugar, ela vai receber a palavra de Deus de mente aberta, coração aberto, e o Espírito Santo vai transformá-la na medida em que ela permitir essa transformação. Você está entendendo? Mas se a pessoa não quer a conversão, ela não quer mudar, ela não sente necessidade de mudar, então qual é a necessidade dela criar uma igreja para continuar sendo do jeito que é? Então, essa igreja não é de Cristo. Ela não é de Jesus. É a igreja daquelas pessoas. Porque existe igreja LGBT, mas não é de Jesus. É das pessoas, é desse grupo. Existe igreja de Lúcifer, igreja luciferiana. Não é de Jesus. É uma igreja, que a palavra igreja é comunidade. Então, existe a igreja luciferiana, que é uma igreja de Lúcifer, do diabo, de Satanás. As pessoas adoram a Satanás. É uma igreja. Então, não pense que todas as igrejas são de Jesus. Então, quando você entrar numa igreja, ou talvez você esteja frequentando uma, onde o líder de jovem, os pastores, o líder da igreja, ele permite a entrada de costumes mundanos dentro da congregação, isso aí já é um sinal de alerta para você,
pular fora desse lugar e procurar uma igreja verdadeira. Uma igreja que prega o verdadeiro evangelho, que não se desvia dele. Porque a apostasia já está acontecendo. Por isso que eu não esquento a cabeça com o que o mundo faz. Eu não esquento a cabeça se, por exemplo, eu estou num lugar e tem ali a pessoa que ou vive no adultério, ou prostitui, ou usa droga, ou maconha, cocaína, ou se a pessoa faz qualquer coisa. Não é problema meu, é problema dela, é uma escolha dela. Ela está no mundo, então ela está fazendo o que o mundo espera dela. Agora, se você está na igreja, faça o que Jesus espera de você. Porque senão, você só mudou de ambiente, mas não mudou de atitude. Continua mundano. E não confunda a igreja com o mundo. Não confunda. Não adianta passar para o lado da igreja e dizer, não, mas eu posso fazer tudo o que eu fazia antes. Ou alto lá. Alto lá. Você não deve. O que a gente ensina na igreja é que não se deve se comportar como o mundo se comporta. Porque aí o que acontece? Quando a gente tem o comportamento do mundo, olha a historinha que eu contei de Balaão, que fez com que o mundo entrasse, a cultura do mundo entrasse em Israel, ele fez com que a proteção divina saísse. Porque já que a pessoa quis o espírito do mundo, o espírito de Deus se ausentou. E hoje o espírito de Deus está se ausentando de muitas igrejas. E essas igrejas estão dependendo, sabe de quê hoje? Poder político, poder econômico, poder midiático. Já não dependem mais do poder de Deus. Elas dependem do poder de ter uma mídia forte, de ter uma televisão forte, de ter uma rádio forte, de ter políticos importantes defendendo-a. Não depende mais do poder de Deus. Aí você vê que o Espírito Santo ele já se retirou porque ele diz, não, vocês acham que não precisam mais de mim. Vocês falam de mim, vocês ensinam de mim, mas vocês não vivem o que eu ensino. Então você percebe o engano se espalhando sutilmente no seio da igreja. Vamos ter cuidado com isso. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar sobre um outro ponto sobre a volta do Senhor Jesus. Mas eu vi importante voltar a falar um pouco mais sobre o engano, sobre esse primeiro sinal. E você? Você tem visto muitos enganos acontecendo na igreja que você frequenta? Enganos no meio do ensinamento, da pregação? Você já foi a uma igreja em que você ficou assustada com a forma como as pessoas se comportavam? Você já ouviu uma falsa doutrina pregada na internet, pregada nos TikToks da vida? Conta pra gente aqui no comentário. Eu quero saber a sua experiência, de repente, com falsos profetas. Conta pra gente aqui, deixa no comentário, isso aqui é muito importante. Eu vou ler todos os comentários, responder cada um deles. Mas é bom eu saber um pouco da sua experiência, do que você tem vivido, do que você tem passado, andando aí, fazendo as suas andanças, buscando uma igreja para poder adorar a Deus verdadeiramente. Vamos fazer uma oração? Vamos pedir a Deus para nos dar sabedoria, para que o Espírito de Deus sempre abra nossa mente, nosso entendimento, para que nenhum de nós nos percamos, é ou não é? Para que a apostasia não chegue até a nossa porta. Muito pelo contrário, que nós continuemos alicerçados na verdade. Feche os seus olhos, concentre a sua fé. Nosso Deus e nosso Pai. Senhor Todo-Poderoso, eu sei que não é em vão e não é à toa que nós estamos aqui nesse canal. Nós estamos levando a Tua palavra, ainda que pareça ser um trabalho de formiguinha, mas nós estamos fazendo a nossa parte. E o que eu quero é abrir os olhos do seu povo. Já que muitos pregadores, profetas, apóstolos estão conduzindo as pessoas por um caminho errado, com suas falsas doutrinas, misturando o comportamento do mundo, a cultura do mundo,
com o ensinamento da igreja. Mostra para essa pessoa, meu Deus, a verdade. Não deixe que ela se perca. Dá para ela o teu espírito. Mostra para cada pessoa a importância do arrependimento e da conversão. Porque o Senhor está às portas. A sua volta está próxima e nós estamos vendo o que está acontecendo. A igreja está sendo prostituída, adulterada. As pregações estão sendo adulteradas pela cobiça, pela corrupção, pela sede de poder, de comando, de controle, de domínio, pela falta de espiritualidade, pela religiosidade excessiva. Então nos mostra o caminho, meu Pai, e que através dessa série que nós estamos fazendo, os olhos de todos sejam abertos e que haja transformação. Em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Olha, continue firme aqui nos nossos vídeos. Vou lembrar você, se você não se inscreveu, inscreva-se aqui no nosso canal. Antes de ir embora, deixa o seu joinha. Isso aqui é um ato de amor, de gratidão e nos ajuda a crescer aqui no YouTube, levando exclusivamente a palavra de Deus. E olha, se você realmente acredita no que a gente prega, na forma como eu trago o evangelho para vocês, torne-se um anjo patrocinador dessa obra, colaborando com a sua oferta, com o seu dízimo, com o seu donativo, aquilo que você puder estiver no seu coração. Assim, você contribui com o crescimento do verdadeiro evangelho. Eu estou deixando aqui embaixo, como sempre, a chave Pix, a agência e a conta do Banco Bradesco, da Igreja Real da Glória de Deus. Se Deus tocar no seu coração, faça, porque com certeza Ele vai te abençoar, Ele vai te retribuir. Gente, estamos chegando ao término da nossa transmissão. Quero deixar um grande beijo para todos, um agradecimento a todos que ficaram até o final e um agradecimento especial a todos os anjos patrocinadores dessa obra. Estejam vocês onde estiverem, no estado em que vocês estiverem, na cidade onde vocês se encontrarem, que Deus os abençoe ricamente. Fiquem com Deus, fiquem na fé.